A diferença começa exatamente nisso. Essa é a frente da carta, como nós estamos acostumados. E o verso da carta é o outro lado dessa imagem. Então é uma carta que não tem fundo, ela não tem o que esta carta aqui tem, que eu mostrei para vocês. Esse é o verso dela. Então ela mostra o louco aqui na posição do que nós vemos do louco. E aqui ela mostra o que o louco está vendo. A carta número 0 está vendo. E assim ela vai em todas as cartas. O mago, a mesma coisa, né? Aqui nós estamos vendo o mago, e aqui é o que o mago está fazendo ou vendo, né? Detalhes da roupa dele, o que tem atrás dele, o que é a paisagem da frente. A sacerdotisa, a imperatriz, imperador. Repare o imperador. O imperador está como se estivesse numa caverna. O fundo dele é como se fosse noite, uma constelação. E quando a gente vira, o que, que ele tem? Ele tem à frente dele todo um dia, né? Todo o dia, toda a luz do sol, aliás, o sol está representado aqui, toda a energia do dia também representada aqui, né, no fogo, né, que está ardendo aqui. Aqui ao lado tem uma figura, uma caixa, que pode ser simbolizada em diversas coisas, talvez como a ideia do 4, a ideia de estabilidade. É um cubo, na verdade, é um cubo fechado. Então, a ideia de estabilidade. Carta do Papa ou do alto sacerdote, né? Olhem aqui. Isso e aqui, a criança aqui atrás. E assim, gente, todas as cartas desse deck, elas têm o verso sempre assim. O que que os amantes, o que os apaixonados, os enamorados, como vocês quiserem chamar, a carta número 6, estão olhando? Nós sabemos que atrás deles existe esse anjo, praticamente representado em todas as imagens que se baseiam em clones do baralho Rider-Waite. Mas o que, que tem atrás, né? Então, atrás eles estão olhando para uma paisagem noturna, quase noturna, talvez um alvorecer, não sei. Árvore chamejante, né? Os símbolos. Tudo isso faz parte da leitura e pode incentivar a leitura. Agora, antes de continuar mostrando para vocês, eu pergunto a vocês: imagine que você embaralhou as cartas, você embaralha e coloca e abre as cartas. A pessoa está vendo, mesmo que ela não saiba, você sabe o que você está vendo. A partir do uso, você sabe o que você vai tirar do baralho, o que você vai escolher. Então, coisa que não acontece quando você tem algo assim. Eu não sei que carta eu estou escolhendo, eu vou pela minha intuição. Essa ou essa, eu pego essa. Ah, tá. Então, 10 de paus. Aqui não. Aqui, ainda que possa ser, a imagem pode ser um pouquinho diferenciada, eu sei que aqui é o louco, né? Se eu puxar essa carta, se eu olhar para essa daqui, eu sei que é o mago. Então, eu acho que vai confundir muito as pessoas, especialmente não vai ser útil para quem trabalha com imagens invertidas, porque ele sempre vai estar vendo a posição da imagem, ele sempre vai estar vendo e talvez até se boicote não tirando uma carta que esteja invertida, que ele esteja vendo que está invertida, né? Mas isso é a minha opinião, gente. Isso vai variar em cada pessoa, sem dúvida alguma.
Ninguém produz, a empresa não produz um deck desse sem fazer muita pesquisa antes, sem avaliar, eles não vão gastar dinheiro à toa. Então eles devem ter noção do que eles estão fazendo, né? Muito mais do que eu. Olhem a carta da força, aquela tradicional carta da moça, da jovem, né, com a lemniscata sobre a cabeça, pondo a mão na boca do leão. Olha o verso da carta. É a mesma situação, mas onde é que está? Quem está à frente? Está o diabo, está à frente dela. Eles estão à frente disso. Estará ela resistindo à tentação? Estará ela resistindo aos vícios? Estará ela criando forças para evitar sucumbir a algum tipo de opressão? Eremita, roda da fortuna. Justiça. O pendurado. O que será que o pendurado está olhando? Né? Imagem noturna e existem duas pessoas aqui. Será que essas pessoas vieram para libertá-lo? Será que é uma ajuda que ele está recebendo? Ou será que são as pessoas que o colocaram nessa situação de imobilidade? A carta da morte. Da temperança. Do diabo. A torre. O olho de Deus. A estrela. E essa figura, quem é? Que está olhando para a estrela? Será o consulente, a consulente? A lua. Em eclipse e cheio. O sol. Julgamento. E o mundo. Yeah. E daí, pessoal, vem as cartas de naipe que também seguem o mesmo padrão de imagem. As de copas, o verso. 2 de copas, o verso. 3 de copas. Quatro de copas. Cinco de copas. Seis de copas. Sete de copas. 8.
9 e 10. Pajem, cavaleiro, rainha, e rei. Naipe de ouros ou pentáculos. O as, o 2, o 3, quatro, cinco. Reparem, a frente da carta é aquela tradicional imagem da pessoa se sentindo excluída dentro dessa construção, que pode ser uma igreja, pode ser um clube, pode ser uma família, pode representar uma série de coisas, né? Um trabalho, um emprego. E a imagem do verso da carta é uma pessoa bem arrumada, poderosa, dentro do lugar. Aqui fora, aqui é uma outra pessoa dentro. Ambas estão com um sentimento de menos-valia. Reparem, a mesma preocupação, o mesmo acabrunhamento. Aqui os 6 de ouros, que foge daquela tradicional imagem da pessoa distribuindo dinheiro, mas aqui é a pessoa olhando para uma maquete, uma cidade em miniatura, né? Ele com os signos dos planetários, né, nas costas, na capa, talvez seja a pessoa que vá resolver o problema de muitos. O 7 de ouros, o 8, o 9 e o 10 de ouros. Pajem, cavaleiro, rainha, rei. Naipe de paus, o as, o 2, o 3, o 4, o 5 de paus, o 6, aquela carta da vitória, e o verso. Reparem que as pessoas que estão saudando os soldados estão todos manchados de sangue, e que o céu
não é tão promissor quanto este. É um céu bem mais escuro. Talvez para lembrar que as vitórias muitas vezes nos custam muito caro. O 7, o 8, o 9, e o 10. Carregando feixe de madeira. E aqui nós temos uma figura, uma estátua, talvez para nos lembrar que isso, uma das opções que podem acontecer, né? Está me ocorrendo agora dizer isso, mas pode ser isso, que às vezes o serviço, essa sobrecarga que nós levamos, nós fazemos no sentido de obrigatoriedade, nós nos sentimos obrigados a fazerem, seja por mando, seja por compromisso, seja por promessa, né? Nós acabamos assumindo mais responsabilidades do que nós podemos muitas vezes carregar. O pajem, cavaleiro, a rainha, e o rei. E agora nós vamos ao naipe de espadas. Nosso racional, né? Frente, verso. O 2 de espadas. E o verso. O 3 de espadas. Quatro de espadas. O 5. O 6. O 7 de espadas. O 8. Preparada para se libertar das suas angústias, dos seus pensamentos, das suas dúvidas, né? Pronta para isso. E talvez através de uma inspiração maior. O 9. As espadas fantasmas. Mas o dia está raiando lá fora, né? Não, o medo, o pavor, a angústia não resistirão à clareza do sol. Claridade, melhor dizendo. O 10 de espadas. Reparem isso. A armadura com as 10 espadas e a pessoa que eu acreditava dentro da armadura está fora dela, né? Na verdade, o que foi derrotado foi uma camada dessa pessoa, não tudo. Outro eclipse. O pajem de espadas. Cavaleiro. A dama. E o rei. Então, pessoal, esse tarô vice-versa, ele é exatamente isso que eu acabei de mostrar para vocês. Eu diria, não quero usar a palavra novidade, mas eu diria que é um tarô
peculiar, não é um tarô que a gente vai usar sempre, não é um tarô que a gente vai recomendar para quem está aprendendo tarô. Ele é alguma coisa, é uma tentativa de fazer algo novo, algo diferente, com dentro do mesmo tipo de leitura que as pessoas estão acostumadas. O livro vai trazer, né, essas situações, vai comentar essas situações todas e vai falar, claro, também, aqui no caso dos arcanos menores, ele traz as duas imagens da carta. Então, você fica sabendo os dois tipos de leitura da mesma carta, né? Os arcanos maiores, não, eles têm uma leitura... deixa eu ver aqui uma coisa. Isso mesmo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Imperador. Ah, também tem. A mesma coisa, desculpem. Mas, como eu disse, eu estou vendo isso daqui pela primeira vez com vocês. A carta do Imperador tem uma página dedicada à leitura desta imagem e uma outra dedicada à leitura do verso da carta, né? No verso da carta. A mesma coisa aconteceu com todas as outras cartas. E eu acho que é interessante para se estudar, para a gente, como eu sempre digo, sair um pouquinho daquela caixinha que a gente vive. A gente, às vezes pode acontecer, acontece comigo, imagino que aconteça com outras pessoas nesse vasto mundo, né? Da gente ficar meio preso a uma ideia, a uma imagem, a um tipo de vocabulário, a um tipo de descrição da carta, né? E ele estimula a gente a olhar com outros olhos para a carta, com outros olhos. Se essa pessoa está aqui num 4 de espadas, ela está aqui reclusa, quieta, numa trégua dentro de uma luta, né, de uma batalha mental, o que nós temos aqui? Nós temos um campo de batalha. Ela vai ter que voltar para esse campo de batalha. Ela não pode ficar o resto do tempo aqui. Então, ainda que a pessoa esteja num momento eu diria, de parada, né, num momento de suspensão daquilo, ela vai ter que enfrentar os problemas de qualquer maneira. Pelo menos o autor do deck e o ilustrador assim quiseram que a gente pensasse criando esse tipo de deck. Eu vou colocar aqui embaixo do vídeo, que ficou imenso, mais alguns detalhes na parte escrita do texto que acompanha o vídeo, se vocês quiserem saber mais sobre ele, tá bom? Então, muito obrigado pela companhia.